Bom, pessoal, tudo bem? Alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rafael Nascimento, dia 27/10/2025, onde estou disponibilizando para todos vocês esse vídeo como material de estudo para que vocês possam fazer uma prova com grande proveito, etc., para que vocês possam tirar notas boas, é o que eu desejo de todos vocês. O assunto que a gente vai abordar é o capitalismo. O que é o capitalismo? Então, eu peço que vocês, do sétimo ano, vocês coloquem na página 338, se não me engano é isso, né? 338, no capítulo 8, né? O assunto que a gente vai abordar é compreender o que, de fato, o que é o capitalismo, como ele surgiu ao longo da história, né? Identificar as principais fases do desenvolvimento do capitalismo comercial, o capitalismo industrial, o capitalismo financeiro. Refletir também os impactos econômicos, sociais, os impactos ambientais que o capitalismo trouxe. Desenvolver noções de educação financeira e consumo consciente, né? E também, por fim, estimular uma análise crítica sobre a desigualdade, sobre o trabalho, a cidadania na economia capitalista, né? E a gente sabe que o capitalismo é o sistema vigente até os dias atuais e que começa ali no feudalismo. Certo? E aí eu peço que vocês me acompanhem, né, de fato, nesse estudo. E vamos entender, assim, como a gente pode contextualizar a questão do capitalismo. O que significa o dinheiro para vocês? Por que as pessoas, elas trabalham? Você acha que todos têm a mesma oportunidade de enriquecer? Então, essas perguntas que a gente faz, né, começa, de fato... essa pergunta que a gente faz começa a ganhar corpo, vamos dizer assim, para a gente entender o que é o capitalismo. Então, essas perguntas que eu fiz de o que o dinheiro significa para todas as pessoas, por que as pessoas trabalham, será que todas as pessoas têm as mesmas oportunidades, ou seja, o mérito? E essas perguntas, elas introduzem um conceito central. O capitalismo é um sistema, de fato, econômico que é baseado em busca do lucro, ou seja, no capital, na propriedade privada e na competição entre empresas e indivíduos. Lembrando, eu vou um pouco além do que está escrito aqui. Por quê? Porque propriedade privada, de fato, não existe, né? A gente paga imposto, e se você deixar de pagar imposto, você perde o seu bem. Então, essa propriedade, que muitos chamam de propriedade privada, em miúdos, é um arrendamento, né? Só que, voltando um pouco, o capitalismo ele não surge de repente. Ele vai se formando ao longo dos séculos, acompanhando mudanças nas formas, por exemplo, de produção, de comércio e tecnologia. Ele vai se formando com o passar do tempo. Então, o desenvolvimento do capitalismo, certo? Como um sistema econômico que visa o lucro, né? Um sistema econômico na qual os meios de produção, no caso terras, fábricas, bancos, comércio, pertence a particulares e não ao Estado. Em miúdos não é bem assim, né? Mas teoricamente é isso. Então o objetivo do capitalismo é gerar lucro em trocas econômicas. Acontece por meio de quê? Do mercado, né? Do mercado com base na lei da oferta e também da procura. Quais os princípios básicos do capitalismo? Propriedade privada dos meios de produção, busca pelo lucro e acumulação de capital, livre concorrência, trabalho assalariado e expansão dos mercados e também da tecnologia. Certo? Me acompanhe na página 338 ou 322 abaixo, o de cima é 338 e o abaixo é 322. No livro de vocês está constando da forma seguinte. O capitalismo comercial ele acontece no século XV a XVIII, também chamado capitalismo mercantil. Marca a transição entre as estruturas feudais e capitalistas. É a transição da estrutura feudal do capitalismo. Na estrutura feudal temos o suzerano e o vassalo. Vocês se lembram disso? Pois bem. Industrial, entre o século XVIII ao século XIX. Período em que a ideologia capitalista chegou ao seu ápice, alcançado graças à Revolução Industrial. Ou seja, as indústrias começou a se potencializar e, consequentemente, o capitalismo começou a ganhar uma projeção muito maior. No século XX ao século XXI, que é o século onde a gente está, né, que é o monopolista financeiro, que seria o seguinte: a fase atual do capitalismo, marcada pela união de bancos, de empresas, pelo surgimento das multinacionais e transnacionais,
pelo fortalecimento das práticas monopolistas. O que seria isso? Muitas empresas elas começaram a fazer fusão, né? E essas empresas elas começaram a ganhar um monopólio das áreas a qual ela exerce suas atividades, né? Ou seja, muitas multinacionais e transnacionais, certo? Elas se fortaleceram, né? E elas começaram a ganhar muita força e elas começaram a ter uma influência não só no mercado, mas também na nação como um todo. Por quê? Porque elas começaram a ganhar muito espaço, ou seja, as empresas começam a se fundir, consequentemente as pessoas observam que essas empresas elas ganharam tamanha força a ponto de decidir, inclusive, nos preços vigentes no mercado e até influenciar as decisões dos agentes públicos. Agentes públicos, quando eu falo e me refiro a agente público, né, eu estou me referindo a prefeito, deputado, vereadores. Então, as empresas elas ganham tamanha força que elas começam a influenciar e também chegam até certo ponto manipular os preços dos produtos por tamanha influência, né? E a gente vai verificar isso com maior detalhe. E o capitalismo ele começou a se desenvolver na transição da Idade Média, beleza? Para a Idade Moderna. Isso basicamente aconteceu entre o século XV e o século XVI, quando o sistema feudal, como eu já falei, que era a relação de suzerano e vassalo, começou a enfraquecer. O comércio ele se expande com grandes navegações, né? Por conta da quantidade de fato de produtos também começaram a aumentar e consequentemente precisava das navegações até então para conseguir vender seus produtos fora do âmbito daquele país e das mediações daquele país. A burguesia também começa a surgir, né? Que ela começa a surgir em meados ali, entre o século XV ao século XVI. A burguesia é composta pela classe de comerciantes, que ela começa a ganhar força, né, econômica e também política. E essas mudanças foram impulsionadas pelo Renascimento, como eu já falei, pelas ideias iluministas e tudo mais, pelas formações dos estados nacionais, pelo acúmulo de metais preciosos vindo da própria colônia, que serviu também como produtos que eram vendidos para países de outros países distantes, e isso era feito por meio de navegação, isso era feito por meio de troca de produtos, enfim. O capitalismo comercial, que a gente vai analisar bem, ele começa entre o século XV e vai até o século XVIII. É o período que aconteceu as grandes navegações até a Revolução Industrial. Características do capitalismo comercial foi grande potencialidade no comércio marítimo, as formações de companhia, de comércio e a exploração colonial. Nesse período também se acumula ouro e prata, que a gente chama de sistema chamado de mercantilismo, onde existe o acúmulo de ouro e de prata. Os autores nesse período foi a burguesia mercantil e também os estados monárquicos. Por exemplo, que a gente pode evidenciar, Portugal e Espanha, eles se enriqueceram explorando as colônias das Américas, por exemplo, o Brasil. Entende? O Brasil de fato, ele foi muito explorado por França, pela Holanda, por Portugal e pela Espanha e entre outros países, mas principalmente esses. Então, se tirou muito ouro, muita cana-de-açúcar, muito café, muita borracha, e foi extraindo daqui e, por meio das navegações, enviado para outros países. Isso fez o quê? Que o comércio começasse a se potencializar. Uma das moedas que tinha grande valor é o ouro. O ouro era uma moeda de altíssimo valor. Só que o ouro, ele foi explorado muito aqui no Brasil, principalmente por Portugal. E aí, Portugal explorava o ouro daqui, ali em Minas Gerais, Rio Grande do Norte, etc., né? Ali na região norte do país também tem muito ouro. E aí, mandava para outros países, como forma de comercialização. Então, houve muito esse comércio de produtos extraídos das colônias. Já no capitalismo industrial, que foi em meados século XVIII ao século XIX, né, é um pouco mais recente, onde começam a surgir as indústrias, surge a primeira revolução industrial, que acontece ali em 1760 na Inglaterra, com a primeira revolução industrial, começa a surgir as máquinas, as fábricas, a produção em massa, né, começa a surgir tudo isso, e aí, consequentemente, aquilo que de fato começa de uma forma agrária, certo? Ela começa a ter a mecanização, a industrialização, ali em meados do século XVIII e século XIX. Isso fez o que na sociedade? A partir do momento que houve a primeira revolução industrial,
que ocorre em 1760, né, 1660, 1760, certo? E o surgimento de máquinas e fábricas e produção em massa, além de aumentar a produção, porque tem agora as máquinas para ajudar o homem do período agrário, certo? Começa a crescer, evidente, também a produção. E aí começa, a partir disso, surgir o crescimento das cidades, começa a se investir na urbanização. Se a cidade ela cresce, ela precisa ter uma urbanização, ou seja, precisa ter uma mínima, digamos, limpeza, organização, harmonia, certo? E aí surge a urbanização, que é o crescimento das cidades, né? As cidades começam a ser pavimentadas, até então eram cidades com como é que eu posso dizer, piso de barro, né? Aí começa a criar as fábricas. Nessas fábricas elas começam a existir, a produção aumenta, e a consequência também é que isso mexe inclusive na educação, certo? Então, surgimento de operários, ou seja, se tem a máquina, é necessário trabalhadores que são assalariados para usar aquela máquina para gerar lucro, né? O aumento da desigualdade social também começou a existir. E por quê? Porque nem todas as pessoas tinham a qualificação para, basicamente, trazer a mão de obra qualificada. Aquelas pessoas que começam a ter esse acesso são indivíduos que até então, certo? Só para que vocês compreendam, eram ou europeus que estavam aqui no Brasil, ou indivíduos que eram descendentes de europeus e que já tinham um patrimônio constituído por conta especificamente da colonização. Porque nos primeiros momentos do Brasil colônia, o que de fato aconteceu foi cedido terras. E essa terra do pai passava para o filho, que passava para o neto. Então, quando isso de fato acontece o que a gente chama de conservação, certo? Dos bens materiais. A conservação. Se eu sou um pai, eu sou o genitor, gero um filho, né? E depois que eu morrer, o filho vai ficar com a minha terra. Depois que meu filho morrer, o filho dele vai ficar com a terra dele. E assim sucessivamente. Então, o poder aqui, ele se conserva. Então, essa desigualdade social aconteceu porque esses indivíduos, eles se mantiveram no poder. Mas como a quantidade de pessoas foi crescendo, primeiro devido ao crescimento das cidades, à industrialização, né, a saída da condição agrária para a industrialização, as pessoas começaram a ter mais filhos, começou-se a potencializar de fato a quantidade de pessoas dentro do país. E se essas pessoas não têm a mão de obra qualificada, e somente aqueles descendentes de colonizadores e colonizadores têm, né? Então, se eles não sabem, se eles não sabem usar as máquinas, que até então é necessário ter uma qualificação, há o aumento da desigualdade social. Existem muitas pessoas ricas e poucas pessoas ricas, mas que têm maior parte do poder, me desculpe corrigindo, poucas pessoas ricas, mas que têm a grande parte do poder de uma nação, e muitas pessoas pobres sem qualificação. Está dando para entender? E isso aí gera uma desigualdade social muito grande. Então, o problema do capitalismo, de fato, né, industrial que surgiu foi isso. E esse problema se permeia até os dias atuais, por incrível que pareça. Por quê? Não adianta você especificamente colocar uma pessoa, por exemplo, na universidade. Você tem que dar condição para ela diante disso, né? No passado, ou seja, no capitalismo industrial que surge em século XVIII ao século XIX, o que de fato aconteceu? A gente está saindo dali, da condição agrária do país para a industrial. Os empresários, eles mecanizam, começam a mecanizar tudo para aumentar a produção, mas para usar aquela máquina é necessário um indivíduo que trabalhe nela e que saiba usar. Mas o indivíduo não sabe usar. E como é que ele vai poder sobreviver? Vocês entendem o que eu quero dizer? E aí, há esse aumento da desigualdade. Só que aí acontece o seguinte, o fortalecimento também nesse mesmo tempo da burguesia industrial. Porque esses comerciantes, começam a surgir comerciantes, e esses comerciantes começam a se enriquecer. Esses comerciantes começam a se enriquecer, têm filhos. E esses filhos, eles são colocados para estudar, para se qualificar, para tomar posse do lugar, certo? Dos trabalhadores que até então trabalham naquelas indústrias, certo? E aí eles começam, de fato, a ter muita também influência. Muita influência. No livro de vocês, tá assim, ó, veja só como é que tá. Que surgem os burgos, de fato, né? Os burgos, né?
Com a retomada do comércio, na página 339, associações de profissionais, artesãos, ferreiros, tecelões, entre outros, passaram a se organizar para estabelecer padrões de qualidades e de preços de seus produtos e a investir nas cidades para atrair mais consumidores. Essas iniciativas possibilitaram o crescimento de diversas cidades e despertaram o interesse de vários servos, né, que abandonaram os feudos e migraram para as cidades em busca de trabalho e de melhores condições de vida. Surgiram assim os burgos, cidades muradas que formavam junto a um castelo, uma cidade mais antiga. E aí surgem os burgueses, né, que são comerciantes que viviam e trabalhavam nos burgos. Né? Com o aumento das atividades comerciais, muitos burgueses se enriqueceram e ocuparam posição importante na sociedade medieval. E aí começou a surgir também os cambistas, que na realidade é aquele que facilitava as transações comerciais, né? Depois, esses mesmos cambistas começaram a ser chamados de banqueiros. Veja como é que acontece. Por quê? Porque eles começaram a oferecer também dinheiro, tendo uma contraprestação de juros, empréstimo a longo e a médio prazo, né, para aquelas pessoas que queriam até então, né, sair daquela situação, né, que acontecia naquele exato momento. Então, vocês observam aqui no material de vocês, na página 339, 323 abaixo, né, essas informações. Então, a invenção da máquina a vapor, por exemplo, no período do capitalismo industrial, ela transforma o transporte e a produção têxtil. Ela começa a mudar o transporte e a produção têxtil a partir da invenção da máquina a vapor. Já no capitalismo, que a gente chama de monopolista, que vocês vão ver, deixa eu ver a página aqui para vocês acompanhar comigo. Página 327. O capitalismo monopolista financeiro, que é o que a gente encontra-se hoje, ele começou no século XX. Monopolista por quê? Porque grandes empresas, elas passam a dominar o mercado. Veja o que eu disse, as fusões começam a acontecer. As empresas começam a ganhar força. E aí, consequentemente, as fusões começam a acontecer e aí elimina a concorrência. Hoje existem muitas empresas que são... Uma empresa, ela detém... É um grupo, uma empresa, ou seja, uma empresa, um grupo que detém, que é composto de várias empresas, ou seja, uma empresa que coordena várias empresas que é do mesmo dono. Isso aí faz com que não exista a concorrência. E quando não existe a concorrência, não existe a disputa de preço. Não existindo a disputa de preço, ou seja, esse cara quer ganhar sobre esse, certo? Para vender seus produtos dentro do mercado. Então é necessário que ele coloque os preços baixos. Se eu não tenho concorrente, eu que dito os preços. Está dando para entender? Então aí na nossa situação hoje, a gente vive dentro de um capitalismo monopolista financeiro. Por quê? Porque tem muitas empresas que são geridas por apenas um grupo específico, que é dona de todas essas empresas. Então, as empresas que existem no mercado é de um grupo específico. Então, não existe a concorrência, né? O capital dos bancos, na questão financeira também, o capital dos bancos e investidores controla a economia mundial. Sim. O capital dos bancos. Hoje a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, a Caixa Econômica, que é uma economia mista. Temos o Banco do Brasil, que também é misto. Temos o Banco do Nordeste, que é um banco que tem maiores ações do governo. Ou seja, na Caixa Econômica, a gente tem maior poder do Estado, mas é misto. Mas eles que ditam a regra. Do Banco do Brasil é misto. Então, esses bancos, eles começam a controlar a economia mundial, porque eles que têm o capital, eles que geram, de fato, empréstimo, custeia muitas vezes a dívida de uma nação. E com a globalização que aconteceu, as empresas e o dinheiro, eles circulam em escala global. Até então, a concorrência ela ficava entre ali nas regiões vizinhas e até locais. Agora, com a globalização que acontece dentro do mercado ou capitalismo monopolista financeiro, ela termina se ampliando em escala mundial. As tecnologias, com o avanço digital das tecnologias, se criam novas formas de trabalho. Por exemplo, o indivíduo que fabrica jogos digitais. Então ele fabrica esses jogos, ou seja, é um campo de trabalho que até então era desconhecido, mas com o avanço das tecnologias, digamos, começa a se criar novas formas de trabalho, como o aplicativos, ou seja, você hoje anda de Uber. Por quê? Porque existe um aplicativo chamado Uber, certo?
que é uma ferramenta ao mesmo tempo que faz com que muitas pessoas elas sobrevivam trabalhando nesse sistema, certo? E é uma ferramenta que ela foi criada da tecnologia, ou seja, é usado o GPS, também o rastreamento, tudo com o desenvolvimento, é evidente, da tecnologia, do avanço da tecnologia. As criptomoedas, ou seja, o dinheiro físico, ele termina perdendo a força. Hoje o dinheiro digital, que muito, começa a se potencializar em nossa sociedade. Ou seja, as criptomoedas, né? Ou seja, o dinheiro tradicional ele termina se transformando em criptomoedas, né? E aí isso só foi possível devido ao avanço da tecnologia. Por exemplo, empresas como o Google, a Amazon, a empresa Apple, concentram o poder econômico mundial. Por quê? Porque elas se tornaram tão grandes que elas começam a controlar todas as outras empresas menores, e são muitas. Isso faz com que aconteça o quê? Um monopólio. Entenda a questão? O Google é muito grande. Você entende o que eu quero dizer? Por mais que não exista vamos dizer, uma questão societária aqui, mas as empresas que dependem do Google para sobreviver é quase que, digamos, 85% a 90%. Então, essas empresas terminam sendo codependentes do Google, por exemplo. Então, o Google, com a sua utilidade, tá entendendo? Ela faz com que as empresas menores dependam dela. E aí se cria o quê? Um monopólio financeiro. Então, a gente começa a analisar a questão das três vertentes básicas: capitalismo monopolista financeiro, que vem em meados do século XX em diante, capitalismo industrial, que começa a surgir em século XVIII a XIX, e capitalismo comercial, que surge em século XV ao século XVIII, né? Então, o capitalismo nada mais é que a busca incessantemente o capital. Ok, pessoal? E por fim, dentro do livro de vocês, deixa eu verificar aqui. Vamos colocar aqui, ó, no livro de vocês aí. Vamos lá, coloque na página 341. Vamos ver as definições que estão no livro de vocês. Vamos, que é bem importante. Vamos lá. O capitalismo comercial ele é baseado em trocas comerciais e foi adotado pelo Reino de Portugal, Espanha, Inglaterra, França e Holanda, que buscaram enriquecimento explorando suas colônias na América, na África e na Ásia. Ele consistia em acúmulo de riquezas. Esses estados, a partir de então, eles estabelecem uma série de medidas para aumentar o lucro sobre as mercadorias comercializadas com as colônias. E quais foram essas medidas necessárias? Foi a intervenção do Estado na economia, a divisão internacional do trabalho, o monopólio comercial, o pacto colonial, o metalismo, a balança comercial favorável e o protecionismo. Entende o que eu quero dizer? Na intervenção do Estado na economia, todas as regras elas começam digamos, ser determinadas pelo Estado. A divisão internacional do trabalho, ou seja, existem os interesses do empresário, mas também existem os interesses especificamente do empregado. Né? Todo mundo tem interesse, um de sobreviver e o outro de potencializar os seus lucros. Então, a divisão das atividades produtivas entre os países para gerar o quê? A especialização do trabalho e diminuir também a concorrência. O monopólio comercial, o Estado ele comprava e vendia produtos com apenas alguns parceiros econômicos. O metalismo é onde medição da riqueza de um Estado de acordo com a quantidade de metais preciosos acumulados em seu tesouro. Então, por quê? Porque no passado se comercializava muito em ouro, entendeu? E se dizia que, por exemplo, um Estado é rico pela reserva de metais e de ouro, de prata, de bronze que se acumulava. Entende? É o metalismo. Balança comercial favorável é a garantia de que a renda obtida com as exportações deveria superar as despesas com a importação. Ou seja, eu vendo para Portugal, eu vendo para a Espanha e tal. Portugal também, ele compra de mim, certo? Espanha também compra de mim. Só que a balança comercial favorável é quando eu compro menos, certo? Ou seja, o lucro das minhas exportações, ou seja, o lucro das minhas exportações, dos produtos que eu vendo para países de fora, é superior do que eu compro de outros países. Está dando para entender?
Repetindo, o que é balança comercial favorável? Balança comercial favorável é quando os lucros dos produtos que eu vendo do meu país para outros países é maior do que o que eu compro de outros países, está entendendo? Que são as despesas. Então, a balança comercial ela é favorável. E o protecionismo, que são as cobranças de elevadas taxas sobre os produtos. Por quê? Porque muitos países fazem isso. Muitos países fazem isso por quê? Para manter, certo? Para manter-se equilibrado financeiramente. Se eu vendo um produto muito barato, eu não vou obter um lucro muito grande. O produto desvaloriza. Tem que existir um equilíbrio entre o preço e também o lucro, que é gerado especificamente dessa venda. Tá dando para entender? Outra definição que tem no livro de vocês que fala o seguinte, ali, ainda na página 341, na parte de cima, e 325 na parte de baixo. No século XV, durante a formação das monarquias modernas, o sistema comercial na Europa Ocidental, certo, na parte de cima, voltou-se para as atividades manufatureiras e compras e vendas, com o objetivo de enriquecer o Estado e reforçar o seu poder. Essa doutrina política comercial foi dominante entre o século XVI e século XVIII. E foi esse tipo de definição, desse tipo de estrutura, que foi chamada de mercantilismo ou capitalismo comercial. Certo? E aí vocês veem isso na página 341 a 300 e abaixo 325. E nas questões posteriores, a gente pode trazer à tona, por exemplo, qual é a função do cambista na Idade Média, por exemplo. A função do cambista na Idade Média era ele ajudava as negociações, trocando as moedas conforme as necessidades dos comerciantes. Com o pagamento pelo serviço prestado, eles ficavam com uma parte das moedas trocadas. E o que é mercantilismo no sentido de definição? É uma doutrina política, a gente pode categorizar dessa forma, e econômica, que ele predominou na Europa no século XVI, né, e o século XVII. Ele era o fundamento do comércio, fundamentado no comércio, ou seja, na troca de bens, enfim, né, na comercialização e troca de bens, na acumulação de reservas de metais preciosos, como ouro e prata. Rapaz, aquele país tem muito ouro e muita prata, então ele acumula ouro e prata. No período antigo, esse país que detinha uma riqueza, não a riqueza evidente, mas a riqueza que a gente pode chamar de riqueza natural, né? Pô, aquele país ele está assim, mas ele tem uma grande quantidade de petróleo. E aquele país está assim, mas ele tem uma grande quantidade de cana-de-açúcar, de café. Ele tem uma grande quantidade de prata, de bronze. Então, é um país pobre? Não, ele está pobre. Mas se tiver uma boa gestão, de fato, ele deixa de ser pobre, porque ele tem muitos bens naturais, que faz com que ele seja rico, só necessitando de uma boa gestão governamental. E o que a gente chama de pacto colonial, né? Que a gente vai ver, inclusive, no material de vocês, né? Isso na página 345, né? E a gente vai ver isso que começa na página, deixa eu ver aqui, 338. Então, 338, aí vem aqui, ó, até a página 300, desculpa pessoal, até a página 336, ok? Até 336. Alguém está vendo aí? Que é a última página do livro, né? O que era pacto colonial? Né? Você vai observar isso no livro de vocês. Era uma prática, pessoal, que determinava o exclusivismo entre a colônia, que servia de exploração, até de povoamento, e também a metrópole, certo? Ou seja, as colônias, elas só poderiam comercializar com as metrópoles, configurando assim o que a gente chama de monopólio. Ou seja, as colônias, elas tiravam a riqueza natural e era comercializada diretamente com as metrópoles. Aqui no Brasil foi assim. A gente era colônia de Portugal. Vocês entendem isso? Colônia de Portugal, a gente era colônia. Então todas as riquezas naturais eram tiradas daqui e enviadas para Portugal. E de Portugal era enviada para outros países. Mas a riqueza estava aqui. E o pacto colonial é essa obrigatoriedade de as colônias elas só comercializar com as metrópoles. Por quê? Porque as colônias elas foram descobertas pelo país que detinha controle sobre ela. O Brasil é um deles, que era a colônia de Portugal. Beleza, pessoal? Então eu espero que esse assunto possa ser absorvido por todos vocês, né? O livro de vocês tem um assunto de forma ampla, né? Eu só estou dando uma pincelada aqui para vocês não ficarem perdidos,
Mas eu espero que vocês possam absorver, sim, esse assunto que é muito bom, entendeu? E aí a gente possa fazer uma prova tranquila e calma nos dias necessários, certo? Eu não sei se a prova vai ser quarta ou quinta, enfim, mas o assunto de reforço do assunto que foi dado está aqui. Eu espero que vocês absorvam. Tá bom? Um abraço do professor Rafael Nascimento a todos.